Olá, eu sou Fernanda Brandão. Eu estou aqui para apresentar o planejamento da construção com Autodesk Navisworks, o objeto de aprendizagem módulo 4 do 4. Este é um projeto do Construa Brasil com o apoio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércios e Serviços e executado pela Recepet. Este objeto de aprendizagem desenvolve a competência operacional em BIM em simulação com Navisworks. Está relacionado ao uso do BIM em planejamento da construção. Neste módulo, você irá aplicar recursos da plataforma Autodesk Navisworks para validar o cronograma, gerar instrumentos de apoio ao controle de obra e visualizar o cronograma planejado versus realizado, de uma edificação de habitação vertical. O projeto, sendo visualizado, é uma adaptação da habitação de interesse social desenvolvida pela CDHU e construída em Campinas, São Paulo. A EAP e cronograma da obra foram desenvolvidos por Mariana Farias, do Núcleo de Inovação BIM, exclusivamente para esta ação de ensino. Utilizamos uma versão reduzida do template para segurança do trabalho e planejamento de obras da empresa Revit Insan. Foi adotada a premissa de duas equipes de trabalho e um único conjunto de formas. O público-alvo desta aplicação são professores, estudantes ou profissionais que desejam a capacitação BIM para docentes e discentes, material de aprendizado extra-classe, material que ordena integralmente ou parcialmente uma disciplina, ponto de partida para novos exercícios em uma disciplina, ponto de partida para discussão e planejamento da construção ou crítica da solução adotada, exemplificação da prática ou da teoria. Permite vislumbrar novos recursos digitais e mudanças de processos associados ao planejamento da construção e como aplicar. Neste módulo 4 do objeto de aprendizagem e planejamento da construção com Navisworks, são apresentados os seguintes tópicos: validar o planejamento, alterações no cronograma, comparar planejado versus realizado. No fluxo do projeto de planejamento de obra, de construção, nós estamos agora no módulo 4, onde a gente vai validar o cronograma, vamos apresentar alterações no cronograma e simular o planejado versus o realizado. Para utilizar este objeto de aprendizagem, descarregue no container de informação. Instale a plataforma em seu computador ou utilize um computador que já tenha a plataforma instalada. Nesse caso, utilizamos a versão 23 do Navisworks. Descarregue o dataset utilizado no vídeo e disponibilizado abaixo. Abra a plataforma e abra o dataset. Assista o vídeo por partes, repetindo as ações demonstradas. Faça quantas repetições forem necessárias para o seu aprendizado. No módulo anterior, a gente criou a simulação do planejamento da obra. E com a simulação, com o vídeo acontecendo, a gente pôde ver se o planejamento estava de acordo com o que a gente gostaria. Mostrei para vocês também ferramentas para a gente fazer caixas de corte, ou os planos, né, para a gente ir visualizando, ou colocar em alguma data específica, né, o planejamento que a gente gostaria de visualizar. Neste módulo, eu vou mostrar para vocês que existe uma ferramenta aqui na Timeliner que a gente consegue também validar o nosso planejamento. Aqui no Timeliner tem esse íconezinho, que é uma lupinha, que é o Find Itens. Nesse Find Itens, a gente tem aqui alguns comandos que eu vou explicar para vocês como é que funciona. Você pode verificar a validade do seu planejamento identificando itens que não foram incluídos ou que estão duplicados em mais de uma tarefa ou então que estão em tarefas sobrepostas. A primeira opção, a gente identifica os itens que foram anexados em tarefas. A segunda, que é o Container Items, a gente identifica os elementos que estão contidos dentro de um grupo, um exemplo, dentro dos sets que a gente criou, né? Esse terceiro item são os elementos que não estão incluídos em tarefa. Então, a gente pode verificar os elementos que não foram incluídos, ou realmente de maneira proposital, ou realmente que acabou esquecendo, né, se passando de vincular. Aqui embaixo também a gente pode ver os itens que estão em múltiplas tarefas, ou os itens que estão em tarefas sobrepostas. Vamos verificar aqui os itens que não foram incluídos nas tarefas. Vou clicar aqui no Unattached. Ele vai mostrar para mim aqui, ó, os itens. A gente pode ver, como eu já tinha verificado antes, são os itens de aberturas. Realmente, as aberturas a gente não linkou, a gente linkou as esquadrias, né? As janelas e as portas foram incluídas e não
as aberturas. Então, foram itens propositalmente que não seriam incluídos. Mas verifiquei aqui, tem itens de piso que não foram incluídos, então que a gente deveria incluir, no caso, itens de piso da cobertura. Então, são itens que a gente precisa incluir no nosso planejamento. Vocês veem que ele sinaliza aqui no Selection Tree e também aqui no modelo. A gente pode usar os filtros de esconder elementos para a gente visualizar melhor esses itens que estão faltando. Para criar aqui as tarefas de piso, eu vi que não tinha na nossa timeline planejado. Eu criei aqui a tarefa para o piso, ligação A. Agora eu vou criar a tarefa, ligação B. E aí a gente vai incluir esses itens que estão faltando. Vou clicar aqui na arquitetura pisos, ligação B. Com o botão direito, eu vou Insert Tasks, vou inserir tarefas. E aqui eu vou colocar como está escrito. Então, eu escrevi aqui, né, como estavam escritos dos outros pavimentos. E o que eu vou fazer? Com ele selecionado, eu vou colocar ele para baixo, certo? E eu vou incluir dentro dessa tarefa maior, né, que é a arquitetura pisos, ligação B. Então, ó, com ele selecionado, eu vou colocar aqui no indente, só para relembrar os assuntos passados. Só que essas duas tarefas que eu acabei de criar, elas não estão com data, né? Eu vou colocar a data sucessivamente, a última, no caso, começando dia 27, no caso, 27 de janeiro. Opa, saiu 7. 27 de janeiro de 2026. Eu vou colocar 2 dias para realizar essa tarefa. 29 do 1 de 2026. E no B eu vou fazer a mesma coisa. Vejam, por ser uma tarefa que eu incluí manualmente, eu também estou editando aqui o cronograma manualmente. Lembrando que o cronograma a gente fez no Excel e importou para cá, nos outros módulos. Agora, o que eu não posso esquecer é de dizer que a tarefa vai ser a construir. E no caso, eu vou selecionar aqui, ó, já deu aqui o azulzinho. Eu vou incluir aqui, deixa eu passar um pouquinho a barra de rolagem. Vou clicar com o botão direito e eu vou colocar aqui Ataque Current Selection. Não vou criar sets para isso. Então, eu vou colocar direto, vou fazer a mesma coisa na ligação do A. Vou colocar aqui, vai ser a construir essa tarefa. Vou passar aqui a barra de rolagem. Eu vou clicar aqui, ó. A gente consegue visualizar aqui o piso. Com o botão direito, a gente vai dar um Attach Current Selection. E essas tarefas já foram incluídas no nosso planejamento. Agora eu vou fazer um exercício com vocês. Eu vou simplificar e vou deixar só o modelo estrutural aparecendo. Então, aqui na Selection Tree, eu vou selecionar o modelo de arquitetura com control elétrica, hidráulica e aqui do canteiro. E eu vou dar aqui um hide, vou esconder esses elementos, vou deixar só a estrutura aparecendo. E aqui na Timeliner eu mudei manualmente. Essa tarefa da fundação de estacas do bloco A era para iniciar dia 1º de 10 de 2024 e terminar dia 12 de 10 de 2024. Eu coloquei para ela iniciar uma semana depois e para ela terminar também uma semana depois. A mesma coisa eu fiz aqui com a fundação do bloco B, começando sempre uma semana depois. Notem que aqui na coluna de status, ele já me dá a informação, clicando e passando o mouse em cima, que ela está iniciada tarde, né? E também acabou depois, né? Depois do previsto. A mesma coisa o da estacas B. Eu vou fazer o seguinte, para os próximos elementos da estrutura, eu vou mudar a data. Vocês podem também fazer esse exercício com coerência, claro. E no final, a gente vai fazer essa simulação do que foi planejado e do que foi real. Depois de ter inserido a data do início das atividades dos elementos estruturais e também as datas finais dos elementos estruturais,
Agora, a gente pode observar aqui no gráfico de Gantt, em preto estão os elementos planejados. Se eu clicar aqui nesse ícone do lado, ele vai mostrar os elementos atuais, conforme construídos, em azul. E também eu posso clicar aqui nesse último ícone para ele fazer o comparativo. O que está em preto são planejado e o que está em azul foram os elementos construídos de forma real. Então, dá para a gente fazer esse comparativo em formato de gráfico de Gantt. Agora, para a gente simular o planejado versus atual, a gente pode vir aqui em configuração. A gente pode colocar uma cor para os elementos que foram antecipados, construídos, né? Uns elementos que foram atrasados. Coloquei aqui amarelo e vermelho. É só clicar aqui nesse ícone que vai aparecer as opções, certo? O final vai aparecer o modo como foi construído, do formato do material, certo? E eu vou clicar aqui em simulação. Na simulação, a gente pode vir aqui em Settings, onde a gente pode configurar uma data de início e uma data do final. Eu vi que, deixa eu fechar aqui, a estrutura, ela termina no final de 2025. Então, eu posso usar, na minha simulação, o 1º de janeiro, vou ter aqui 4 de janeiro, como final. O intervalo percentual do avanço, né, da obra, eu vou colocar aqui, já deixei 60 segundos. E a vista, a gente pode visualizar o que foi planejado diferente do atualizado, o que foi planejado versus atual, o que é atual e o que é atual versus o que foi planejado. Então, a gente pode colocar aqui supor o atual versus o que foi planejado, vou dar aqui um OK. E aqui a gente pode partir para o Play. Aqui a gente pode ver o gráfico de Gantt. O que está em vermelho é o que foi atrasado, né? Em verde era o que era planejado. Como eu atrasei tudo uma semana, né? Acabou que tudo ficou, né, no vermelho. Mas vocês podem testar antecipando ou testar mantendo também a data do que foi planejado, para ter essas diferentes situações. Ó, nesse caso tem uma laje que ela foi antecipada. Deve ter sido alguma laje que eu esqueci ou eu mudei de forma errada. Depois a gente pode, como eu mostrei no vídeo anterior, a gente pode exportar isso se for, né, necessário. Para obter mais informações sobre os comandos e recursos apresentados, consulte os links ao lado. Eu sou Fernanda Brandão e Laís Farias, minha sócia, fomos responsáveis pelo desenvolvimento do objeto de aprendizagem, vídeo, dataset e descrição. Aqui estão nossos LinkedIns para contato e o nosso Instagram. Este é um projeto de autoria do Construa Brasil, com apoio do MDIC, com a coordenação da professora doutora Regina Ruschel e executado pela Recepet.